Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em teu nome, Jesus, nós tomamos a autoridade, Senhor, sobre esse lugar, sobre cada casa que nos acompanha, cada carro, cada estabelecimento comercial. Que todo mal seja expulso dessa casa, desse ambiente, em teu nome. Que tudo que impede essa pessoa de prestar atenção, de receber essa palavra, toda distração, tristeza e desânimo, toda resistência e fechamento, que caiam por terra em teu nome, Jesus. Eu selo cada ambiente, cada um que nos acompanha. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amós, capítulo 9, versículo 11. Eu já adianto que isso na Bíblia é chamado de promessa messiânica de restauração. É uma promessa de restauração. Você vai ver que quando Deus fala da tenda de Davi, que quebrou, que ruiu, ele estava falando da esperança do povo, que tinha se perdido por causa do exílio, por causa de tantos problemas, Mas olha o que Deus diz. Amós, capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, vou reerguer a tenda de Davi que caiu. Vou remendar suas brechas, reerguer suas ruínas, restaurá-la como nos tempos antigos. Veja bem que todos os verbos flexionados na primeira pessoa, Deus chamando para si a responsabilidade, eu vou reerguer a tenda de Davi que caiu. Como eu disse, a tenda de Davi representava a esperança do povo, representava a unidade do povo destruída por tantas coisas, pelo exílio, pelos problemas. Eram tempos difíceis, esses tempos nos quais o profeta Amós profetizou. Eu vou remendar as suas brechas, olha só, eu vou reerguer as suas ruínas, eu vou restaurá-la, 3 verbos, reerguer, remendar, restaurar, ou seja, Deus está pronto, Ele está disposto a restaurar a tenda de Davi que caiu, a restaurar a tenda da sua família que caiu. Porque tenda na Bíblia também é um sinônimo de linhagem, é um sinônimo de família. Talvez a sua família esteja caída, o seu relacionamento, o seu namoro, o seu casamento, sobretudo, que é algo sagrado, Se você casou para sempre, é suposto ser para sempre, óbvio, é um sacramento, Mas Deus está dizendo, eu vou reerguer, eu vou remendar as brechas, Porque tem casamentos nos quais, tem relacionamentos que a gente sente que é um queijo suíço, Cheio de furo, cheio de buraco, cheio de brecha, É a brecha do desgaste, é a brecha do desânimo, é a brecha da desesperança, é a brecha da falta de oração, é a brecha dos vícios não superados, é a brecha do adultério, é a brecha da falta de diálogo, é a brecha da falta de perdão, da falta de oração. Eu vou reerguer. Então, ou seja, Deus está falando, a minha parte eu quero fazer, eu vou fazer, eu posso fazer porque eu sou Deus. Essa palavra é para você, é para mim. Eu vou fazer. Deus, gente, que depender dele, ele sempre faz. Deus é apaixonado pela família, sabia disso? Deus é apaixonado pela família e o diabo odeia a família e trabalha para destruir a família. Porque como nós ouvimos no testemunho que a Valdênia trouxe, quando há um adultério, uma separação, a família muitas vezes acaba sendo desestruturada. Os filhos, quantos filhos? Gente, você pode falar, padre, não é assim. Para outro, tá? Para mim não, porque eu escuto os jovens. Eu estou atendendo confissão, eu estou ouvindo. Então eu não estou inventando, Quantos jovens, padre, depois que meu pai separou, fiquei revoltado, ele foi com outra mulher, eu e minha mãe ficamos sozinhos, eu entrei nas drogas. Quantas vezes eu não ouço isso, gente, como padre, atendendo as pessoas. Você não tem noção quanta coisa que um padre ouve. Quantas coisas que a gente não atende, sobretudo no celular hoje em dia, Você nem precisa ir longe. E eu me compadeço, jovenzinhos. Esses dias uma jovem de 13 anos, que há uns 8 dias não dormia, que nem um zumbi, não conseguia dormir, revoltada, porque o pai estava traindo a mãe descobriu. E a mãe, tadinha, machucada, mas também sem discernimento, fez da menina de 13 anos a terapeuta dela, a confidente dela. Não é por aí, Eu entendo sua dor, a dor da mãe, claro, mas o filho não tem maturidade. E por mais que o pai pecou contra a mãe, o pai continua sendo o pai da criança, É o único pai que ela tem, Mas a mãe jogou tudo, a menina não dormia. Assistindo o programa Para Ser Feliz, É o programa de direção espiritual, toda terça-noite, inclusive hoje à noite, acompanha lá pela TV Canção Nova ao vivo, 8 da noite. Depois do programa, eu fui respondendo, porque eu falei, imagina, quase 8 dias que ela não dormia.
menina de 8 anos, eu falei, vai entrar num... Né? Fica doente, né? Mas é toda essa pressão. Então, existem muitas situações que a gente precisa, nós cooperarmos com Deus. Porque nós vemos aqui na palavra, Deus quer restaurar, remendar, reerguer. E olha, não existe caso perdido para Deus, não existe família ferida demais para Deus. Deus pode fazer tudo. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode restaurar os seus relacionamentos. Ele é Deus, Ele pode tudo. Nada é impossível para Deus. Os verbos são claros: reerguer, restaurar, remendar as brechas, né? Tapar as brechas. Mas Deus não pode, como dizia Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Ou seja, Deus não precisou da sua ajuda para te criar, mas Ele precisa da sua cooperação para que Ele te salve, porque você é livre. Você precisa lutar, filho, filha, pela restauração do seu matrimônio. Você precisa entrar nesse processo. Então, ontem eu falei sobre atitudes a evitar, né? Ou se você vê que no namoro, por exemplo, que as atitudes estão daquele jeito, falava ontem até brincando, chuta que é laço, né? Não vai dar certo. E é importante, tem gente que fala, algumas pessoas podem até pensar, puderam pensar ontem, mas eu já estou casado, e daí? Eu, como padre, vejo muitas vezes uma pessoa que fica viúva, por exemplo, casa e comete o mesmo erro, escolhe a pessoa errada de novo. Então, todos nós precisamos ter a humildade de ouvir essas coisas, né? E também para ensinar os filhos, os netos, como o conteúdo de ontem. A gente precisa, né? Mas hoje, tendo em vista essa palavra tão inspiradora, como eu disse, eu encontrei essa palavra ontem e mexeu comigo. Porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que quando ela é proclamada, ela já realiza o que ela está dizendo. Casais já estão sendo restaurados apenas pela proclamação dessa palavra, como nos ensina o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas Abib. Palavra proclamada é palavra realizada. Famílias estão sendo tocadas, reerguidas apenas pela proclamação dessa palavra. Brechas estão sendo retapadas, remendadas apenas pela proclamação da palavra poderosa de Deus. Saiba disso. Mas como eu disse, existe a cooperação. Você tem a frase de Santo Agostinho aqui, que eu e você precisamos ter. E pensando nisso, eu separei algumas atitudes, algumas posturas, alguns passos que você e eu precisamos dar para restaurar os nossos relacionamentos. Se você quiser até anotar, tá? Vou tentar depois expor esses passos todos nas redes sociais. Não sei se eu vou conseguir, porque é muita coisa. Mas vou tentar. Mas olha, esteja atento. Deus vai falar com você. Coopere com essa obra de restauração. Primeira atitude para você que quer restaurar um relacionamento. É que eu digo de relacionamento afetivo, namoro, casamento, sobretudo, né? Mas também um relacionamento com filho, um relacionamento com um amigo. Às vezes a gente pisa na bola, a gente cai, a ficha, né? Cai em si, meu Deus, eu não devia ter falado aquilo, né? Eu não devia ter destratado aquela pessoa, eu não devia ter exposto o segredo, o sagrado que ela me contou. Como restaurar? Primeiro passo. Quer restaurar um relacionamento com alguém? Coloque Deus no centro dessa relação. Porque tem muito relacionamento desequilibrado e doentio, no qual a pessoa faz do amigo, do marido, da esposa, o Deus da vida dela. E não adianta, uma pessoa nunca vai poder te dar aquilo que só Deus pode te dar. Uma pessoa nunca vai poder preencher o seu vazio e a sua carência profunda. Como nós ouvimos no testemunho aqui, a menina com 18 anos, saindo com homens casados, gente, se submetendo a tanta coisa, né? E saiu com outro homem casado, com 21. E ela escreveu aqui falando, olha, hoje eu tenho paz, porque eu me entreguei a Deus no PHN, no acampamento PHN. Antes eu buscava nesses homens preencher uma carência que eles não podiam me preencher. Eles eram uns homens safados, né? Sem vergonha, casados, saindo com uma menininha nova, abusando, e ela achando que ia ser amada, mas o vazio só aumentava. Ao invés de ser amada, ela se sentia usada. Então você quer restaurar um relacionamento? Coloque cada coisa no seu lugar. Deus no centro. Deus tem que estar no centro do casamento. Teu marido não é a razão da sua vida. A razão da sua vida tem que ser Jesus Cristo. Porque só Ele morreu e ressuscitou. Só Ele pode curar, salvar. Só Ele vai estar lá quando você partir dessa vida para te receber. Se nós merecemos estar com Ele, oxalá mereçamos e conquistemos, né, essa graça, a coroa da vida, né? Mas coloque Deus no centro da relação. E mais, colocar Deus no centro da relação significa também rezar pela relação, pelo relacionamento todos os dias. E receber de Deus, isso é tão precioso, anota isso, receber de Deus a estratégia certa para lidar com o outro.
Isso é tão precioso, filho. Anota isso mesmo, mas anota, e anota no coração, tá? Quando nós rezamos o relacionamento, o que é rezar o relacionamento? O Padre Léo falava tanto do rezar a vida, né? Eu acho tão bonito rezar o relacionamento. Você vai para diante do Santíssimo, por exemplo, ou rezando o seu terço em casa. Diante do Santíssimo é mais poderoso, não dá para negar. É Deus vivo na Eucaristia, né? Se você puder, o tempo que você puder passar diante do Santíssimo, ponto para você e para o seu relacionamento. É muito especial. Mas lá você vai você vai rezar a relação, né? Senhor, olha, eu estou tendo dificuldade de falar com meu marido. Eu falo, ele não entende. Me dá as palavras certas, Senhor. Eu fiz isso hoje cedo. Eu fui à capela e falei, Senhor, me dá as palavras certas para eu falar no sorrindo, porque por mim mesmo eu não as tenho, né? Em todas as áreas da vida a gente tem que fazer isso. Reze a sua relação, coloque Deus no centro e peça, Senhor, me dá a estratégia certa. E a estratégia tem a ver com esse mover do Espírito Santo. Por exemplo, eu lembro quando a gente era guri, quando a gente era criança, às vezes a gente queria pedir uma coisa para o pai, né? E meu pai era muito generoso e tal, mas pai é pai, filhos pequenos, tanta conta, tanta coisa. Aí eu aprendi o caminho, eu tenho que falar com a minha mãe, né? Que ela vai falar com meu pai e ele vai me dar aquilo que eu preciso e tal. E minha mãe, nossa, como diz lá em Minas, né? De bobo sua cara o jeito de andar, né? Porque ela sabia o jeitinho, né? Não falava à tarde, quando ele chegava do trabalho, cansado, com tanta coisa na cabeça, ou de uma viagem, né? Meu pai era caminhoneiro, viajava muito. Aí deixava ele comer, descansar, que nem a Rainha Esther, fazia um banquete, né? Aí no outro dia, quando os dois acordavam na cama, ele de cabeça fresca, eles sempre ficavam uns minutos conversando na cama, né? Aí ela, o Adriano está precisando disso. Ah, claro. Mas se não tivesse a estratégia certa, né? E a minha mãe é uma mulher de oração, eu tenho certeza que foi Deus que foi inspirando, né, ela nessa, claro, a observação, mas o Espírito Santo, né? Então, quando você coloca Deus no centro da relação e reza, Deus vai te inspirando. A Paula está rindo aqui porque ela é casada, ela já está pensando, né? Qual é o horário de acessar o Felipe, né, Paula? O momento, né? Você reza e tal. Os anos vão dando experiência, mas tem gente que tem 30 anos de casado e continua errando. Eu vejo isso, né? Então, é o Espírito Santo que dá essa estratégia, né? Conta com o Espírito Santo. Para que você tem que carregar o peso dos problemas, da relação sozinho, sozinha? Não. Conta com o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me dá a estratégia certa para eu acessar o coração desse marido cabeça dura, dessa mulher temperamental. Senhor, tem dia que ela está mais chata que... Nossa, mas me dá a palavra certa. Porque quando vem de Deus, quando a palavra de Deus, não é um falatório, tá? É aquela palavra, aquela expressão que desarma a pessoa. Desarma. Conta com o Espírito Santo, você não tem que resolver tudo sozinha. Pede, vem Espírito Santo, me dá a estratégia certa. Ai, Padre, esgotaram-se as minhas alternativas, as minhas opções. Então, que bom que esgotaram-se as suas, porque quando se esgotam as suas, Deus tem espaço para mostrar as dele, né? Que às vezes a gente não deixa Deus também agir, né? A gente quer ter tudo na mão e fazer do nosso jeito, às vezes é preciso dar um passo para trás e pedir, vem Espírito Santo, me ajuda. Então, primeiro e mais importante passo, coloque Deus no centro da relação. Isso é o caminho para você contribuir com Deus, para Ele realizar essa palavra aqui de hoje, no seu casamento, no seu relacionamento. Reerguer a tenda caída, remendar as brechas e restaurar a casa. A tenda, que é sinônimo de família, biblicamente falando. Segunda atitude, não tenha preguiça relacional. Muitos relacionamentos estão sendo destruídos por preguiça relacional. E se mova na relação. Faça o seu melhor para restaurar a relação. Quer ver um exemplo disso? Um relacionamento que, por exemplo, cai nas garras da rotina. Rotina, gente, é um ácido que destrói casamentos. E a pessoa entra de tal modo numa zona de conforto que ela acha que o seu casamento está garantido, né? Ela acha que o casamento está garantido. Aí o que acontece? Eu fico às vezes até irritado, vou ser honesto. A pessoa casada, vivia com camiseta de político, com aquele cabelo do tamanho do mundo, sabe? Não passava um batom, desarrumada, não escovava o dente. Aí separa, começa a fazer academia, emagrece 15 quilos, faz o cabelo arrumadinho. Mas por que se tivesse feito isso no casamento, o casamento tinha ficado, né? Muitas vezes tinha... Claro, às vezes aconteceram outros motivos, pode ser. Mas se tivesse esse esforço, né, essa ação dentro do casamento, o casamento talvez teria se mantido. Mas parece que a pessoa tem que perder tudo, jogar tudo pelo ralo para acordar. Aí separa e com 50 anos começa a viver que nem se tivesse 15. É só academia, só foto com beicinho.
foto com um biquinho para lá, fala, acorda para a vida, né? Por que não cuida enquanto está na relação? Então, segunda atitude, não tenha preguiça relacional. Faça o seu melhor para restaurar a relação. E olha, eu vou dizer para você uma coisa. Você que já está dizendo, ai, padre. Olha aqui minha postura, Paula. Ai, padre, eu já faço tudo isso, eu já sei, eu estou cansado. Ó, tenha a humildade de ouvir. Será que você já fez tudo mesmo? Será que você não tem nada para aprender? Será que Deus não pode te ajudar em nada mais, filho? Filha, é claro que pode. Ter a humildade de ouvir e joga esse desânimo para lá, chuta esse desânimo em nome de Jesus, porque você é um vencedor, é uma vencedora em Cristo, tá? Você foi feito para ser feliz, para dar certo, o Espírito Santo está dentro de você. Então coragem, ânimo, nada de ficar com esse discurso assim, ai, estou cansado. Cansado o quê? Quando o Espírito Santo chega, ele renova a nossa energia, ele nos dá novas forças. Você acredita ou não? Se você acredita que Deus é mais forte que o que você está vivendo, então mova-se, né? Mova-se na sua relação. O que você pode fazer para melhorar, para restaurar a sua relação? Você pode cuidar melhor de si, você pode cuidar melhor do outro. Eu vou entrar nessa questão do cuidado com o outro depois, aqui, né? É um dos passos também. Você pode ouvir o que o outro está falando. Talvez o outro está te falando há 10 anos que algo que você não faz é importante para ele. Ah, eu não vou fazer porque eu sou assim. Tudo bem, você não tem que se alienar, mas, gente, num relacionamento, os dois têm que perder um pouco para os dois ganharem um pouco. Ou ganharem muito, melhor dizendo, né? Então, talvez é hora de você ouvir o que ele está falando. Ah, eu não gosto de me arrumar, mas ele está falando que para ele é importante. Então, faz esse sacrifício por ele, né? Ou por ela. Não se alienando, óbvio, mas não dá também. Se quiser, me ama assim. Ah, gente, aí não dá, né? O dia que você para de lutar, que você entra na preguiça relacional e na zona de conforto, você está jogando seu relacionamento no ralo. E não acredita nisso. Ah, eu estou garantido porque meu marido é católico. Olha, a palavra estava falando de brecha. Não dê brecha. O que depender de você, faz o seu melhor, tá? Faz o seu melhor, ajuda Deus. É como se Deus estivesse falando através dessa palavra. Ei, me ajuda, por favor. Eu quero restaurar, mas eu preciso da sua ajuda, né? Terceira atitude. Isso aqui é interessantíssimo. Presta bem atenção que eu vou explicar, que é um pouquinho técnico. Tenha interações positivas. Eu li uma pesquisa de um livro chamado 7 Princípios para fazer o casamento funcionar. Eu não vi, pelo menos em português, mas é interessante, é do John Gottman e alguns pesquisadores, eles são PhDs da Universidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E eles estudaram casais, gente, por quase 30 anos. E eles deixavam os casais assim, jantando numa casa, lá dentro da universidade, um lar, né? Eles chamavam Lar do Amor, e ficavam filmando. E eles conseguiam, depois de filmar o casal, definir com 95% de precisão se o casal ia separar ou não. E você sabe como que eles conseguiam isso? Analisando o número de interações positivas ou negativas entre o casal. Interação positiva, linguagem corporal, olhar, palavra, né? Por exemplo, chega mais perto, Paulo, por gentileza. O esposo colocava a mão assim na esposa. Tira a mão, por gentileza. A esposa tirava. O esposo chegava assim, a esposa ia para lá. O esposo, dá licença, Paulo, mostrava assim, olha aqui uma foto, a esposa fazia pouco caso, né? Eles iam contando o número de interações negativas e positivas. E eles concluíram que tem que ter, para cada interação negativa, tem que ter 5 interações positivas. O John Gottman, M. Gottman e os outros pesquisadores. Então, por exemplo, se tem uma interação negativa, ai, nossa, não aguento essa mulher, tem que ter 5 positivas. E o que é interação positiva? É elogio, e não é só palavra, tá? Por exemplo, é chegar junto, coloca a mão. Tão bonito, né? Eu acho tão bonito. Tem gente que tem uns casais que são meio melosos, claro, né? Mas é tão bonito quando você tem uns homens que são mais secos, ou a mulher, mas o mínimo de interação positiva, uma mão, né, em cima da outra mão, colocar no cabelo, um elogio. Né? Isso não só para o marido e a esposa, até os seus amigos. É tão bom quando alguém aprecia, nota o que você tem de bom, elogia, né? Eu acho fantástico. Eu aprendi isso em casa, sabe? Você elogiar, você reconhecer. Então, para cada interação negativa, e interação negativa tem a ver, como eu disse, com linguagem corporal, né? Linguagem facial. Palavra, não, de novo isso aí, né? Às vezes a esposa está contando alguma coisa da família, né? Ou falando, hoje eu estou lembrando da minha mãe que faleceu, do meu pai que faleceu. Tem que ter empatia, né? O que é empatia? Você simplesmente olhar. Eu sei que nós homens, às vezes você está olhando e ouvindo o que ela está falando, a sua cabeça está na final da Copa do Mundo de 2002, né? Quando o Ronaldinho sofreu aquele pênalti. Eu também, acontece comigo.
Homens, nós somos assim, né, Sapo, às vezes. Mas pelo menos interage, que o seu olhar esteja ali, por mais que a sua cabeça não esteja, né? Se esforce para ter interações positivas, feedback, olhar, concordar, estou te ouvindo, né? Essas coisas, gente. E interessante que eles têm 95% de precisão. E ali não é um achismo, não é adivinhação, é ciência, porque eles cruzaram esses dados por 20 anos, Paulo. Então você imagina. Então eles têm 95% de precisão. Pelo jeito que eles veem o casal se relacionando, eles falam, isso aí não vai ter futuro. E pode demorar, mas o casal acaba se separando. Porque as interações, o corpo fala, os neurônios vão falando. Porque eles foram, eu não vou trazer tudo isso aqui agora, claro que não cabe, mas eles foram explicando o caminho neuronal, né? O que isso desperta no corpo, o hormônio do estresse, que às vezes é despertado e dispersado, né? Espalhado pelo corpo, quando a pessoa não se sente acolhida na relação por interações positivas, ela vai ficando na defensiva e ela está sempre assim, ó, tensa, né? Pensando o que ela vai falar, como ela vai falar, se ela beija, se ela não beija. Sabe, isso é tóxico. Então, tenha interações positivas. Mostre que você está feliz de estar do lado dessa pessoa. E como eu disse, isso serve para amizades também. Eu prefiro errar por excesso do que por falta de interação positiva. Sabe? As pessoas precisam de amor, gente. O mundo está carente de amor. Ame. Ai, padre, a pessoa pode confundir. Claro, tem discernimento, mas você não vai deixar de ser o que você precisa ser porque você tem medo do mundo, né? Tenha discernimento, seja prudente, mas manifeste o seu amor. Olha, tem um monte aqui, eu só estou no terceiro, Jesus, me ajuda. Terceira coisa importante, que esses mesmos pesquisadores lá, agora é o quarto, eu estava no terceiro, agora já pulei para o quarto. Muito obrigado, Paula. Quarta realidade que os pesquisadores concluíram lá com esse livro, né? Se alguém, como eu disse, eu não o vi em português, mas ele é muito bom, que é os 7 princípios para fazer o casamento dar certo. Que na relação, um precisa saber motivar o outro. Gente, o ser humano é movido por motivação. E os pesquisadores concluíram, com a linguagem deles, eu vou tentar trazer aqui com a minha, né? Que cada um tem um código interno para ser motivado. A Paula, ela tem um código interno para ser motivada, o Sapo tem outro, a Patrícia tem outro, a Valdênia tem outro, os nossos cinegrafistas têm outro, né? Então você precisa, e aí a oração é essencial, como eu disse, não é sozinha, é o Espírito Santo, gente. Tudo isso aqui que eu estou falando é muito lindo, essas teorias, mas sem Espírito Santo, esquece. Porque você não sabe qual que é o código interno do outro para ser motivado. Claro, você pode observar, né? Vai ajudar a observação, mas é preciso encontrar essa chave, sabe, espiritual e emocional, motivacional, que vira essa dinâmica no coração do outro e o motiva. Porque se você está se relacionando, casado, casada, com uma pessoa que só te desmotiva de manhã à noite, que só te deprecia de manhã à noite, é difícil, gente. É difícil. Então, saiba motivar. Por mais que seu marido chegue derrotado em casa, tem dia que a gente chega derrotado, né? E vocês, mulheres, em alguns aspectos, são muito mais fortes que a gente, né? Já escrevi isso no livro A Cura da Alma Feminina. São mesmo. Mas está vendo o marido derrotado? Chega do lado dele, faz ele enxergar o que é bom, né? Faz ele enxergar o que foi bom no dia. Está vendo a mulher desanimada? Motiva, a gente precisa motivar. Ai, padre, a gente precisa corrigir, não se esqueça. Para uma interação negativa, 5 positivas. Quando tiver que corrigir, corrija, mas corrija motivando. É diferente quando você corrige motivando. Por exemplo, vou corrigir o cantor, a Patrícia, digamos, que está mais perto aqui de mim. Olha, você errou nisso, mas você tem esse talento, eu percebi. Desenvolve mais isso. Quando você solta, ou quando você pega um acorde agudo, ou quando você faz um melisma, uma apogiatura, ali a sua voz brilha. Corrigir motivando, sabe? Quinto ponto. Aprecie o outro e manifeste isso. Gente, eu gosto tanto desse verbo, apreciar. O que é apreciar? É dar apreço, valor ao que o outro faz, né? O prefixo a, apreciar, dá preço, dá valor, valorar o que o outro é, validar o que ele está fazendo. Aqui, mais uma vez, entra o elogio. Aprecie. Gente, ninguém é só luz e ninguém é só trevas, né? Se você procurar, eu já falei isso aqui outra vez, defeito no Tião lá deitado no sofá, esposa, no barriga do Tião, tudo mais, né? Você vai encontrar. Mas se você procurar virtude, qualidade, você vai encontrar também.
Então, aprecie o que ele faz de bem, aprecie o sorriso daquela pessoa, aprecie. Eu tinha um amigo que ele era apaixonado pela esposa, mas ele se apaixonou ainda mais quando ele via a esposa brincando com os filhos, se fazendo criança com ele, sorrindo, rolando no chão. Ele ficava assim, ó, com o olhinho pra cima. A gente até zoava, brincava com ele depois, né? Mas aprecie, nossa, que legal, como ela é uma boa mãe. Nossa, como ela consegue fazer tanta coisa e está sempre aqui me dando a palavra que eu preciso. Não ache que ela está fazendo mais que a obrigação ou que ele está fazendo mais que a obrigação. Aprecie, elogie. Gente, ai padre, meu problema é tão grande, essas coisas são tão pequenas. Cuidado, são as pequenas coisas que destroem ou constroem uma relação. Então, se Deus está pedindo para você ajudar, né, com a palavra de hoje, deixe isso aqui entrar no teu coração. 6º ponto, cuide do outro. Gente, um relacionamento que não tem cuidado, ele não vai para frente. E digas de passagem, que os poetas falam muito disso, né? Na literatura a gente vê, não existe maior expressão do amor do que o cuidado, né? Cuide do outro. Cuide fazendo uma comida ou comprando algo que ele gosta, né? Eu vi muito isso em casa. Meu pai, por exemplo, ele é um caminhoneiro, mas é difícil ver um homem gentil como meu pai. Né? Só que você tem que tomar cuidado se você falar para ele que você gosta de uma coisa, né? Um dia eu falei para ele que eu gostava de quindim, ele trouxe um quindão para mim, assim, de quase 1 quilo. Eu falei, pai, e agora? Mas ele ama assim, ele sabe o que a minha mãe gosta, ele vai à padaria, ele compra, né? Às vezes até demais, minha mãe fala, tá vendo, filho, é difícil desse jeito lutar contra a balança, tanta comida que seu pai me traz, né? Mas é o jeitinho dele amar. E ela, por sua vez, também ama, cuidando dele, fazendo a comida. É um intercâmbio, né, gente? Cuide fazendo da comida, cuide cuidando da saúde, cuide cuidando da família, né? Do outro também. A gente se sente amado. Eu tenho certeza, eu estou usando você, Paula, como exemplo, que está mais perto de mim, né? A casada mais perto. Tenho certeza que a Paula vai se sentir amada se o seu cônjuge cuidar, querer bem o irmão dela, os sobrinhos, a mãe quando estava viva, e o Felipe fez isso muito bem, eu lembro, né? Sua mãe estava com vocês tanto tempo, né? Eu acompanhei. Então, quando você cuida do outro, da família, do que é do outro, você está mandando uma mensagem de que ele é importante para você, sabe? E é uma interação positiva. Talvez você, homem ou você, mulher, não tenha a linguagem afetiva da melação, né? Tem gente que fala melação, eu falo afeto, né? Do beijado, tá junto, mas cuide efetivamente, faz a pessoa entender, nossa, ele está me vendo, né? Por isso que eu acho tão interessante essa questão da lembrancinha. Gente, para que serve uma lembrancinha? Não serve para nada. Se dia uma pessoa foi para o Nordeste, trouxe para mim uma garrafa com um naviozinho, né? Um barquinho dentro, um barco dentro, né? Quebrou a garrafa no caminho, foi uma confusão, né? Na mala, né? Eu pensei, para que serve, né? Não serve para nada, mas para mim foi importante, porque eu tive a certeza, lá naquele lugar, naquela praia, ela lembrou de mim. Ela pensou em mim. Carinho, né? Carinho, então não serve para nada, no sentido assim, que utilidade eu vou fazer com aquilo lá, né? Mas tem a utilidade afetiva, né? É muito importante. Então, cuide do outro, né? Outra coisa importante, 7º passo. Saiba se sacrificar pela relação, gente. Porque quando a pessoa é muito egoísta e não faz nenhum sacrifício pelo relacionamento, ela está indiretamente sacrificando o relacionamento. Quem não se sacrifica pelo relacionamento, sacrifica o relacionamento. Saiba disso, isso é fato. Tá entendendo? Então, tem gente que casa e não entendeu que não é mais o filhinho da mamãe. Chega em casa e só quer ficar no PlayStation. Meu irmão, esse PlayStation vai estragar teu casamento. Vai ajudar a sua esposa, fica do ladinho dela, leva o lixo, né? Ajuda ela a cozinhar, ou finge pelo menos que você está ajudando. Se você não entende muito, fica ali do lado, pega a faca, dá para ela ali, né? Que nem um servente de pedreiro, vai dando as ferramentas para ela trabalhar, né? Mas isso salva uma relação, né? Depois você não dá atenção, fica só assistindo futebol. Depois chega à noite, você quer o bem bom, né? Ela vai inventar uma dor de cabeça, meu irmão. Você não está entendendo, ela vai sair fora, né? Então, ganhe ali nas pequenas coisas, se sacrifique, deixando um momentinho o seu futebol, deixando um momentinho o PlayStation, deixando um momentinho o celular, porque tem celular destruindo muito casamento, muita casa, muita tenda familiar. Deixa o celular, chega em casa, faz o propósito. Por 1 hora eu vou deixar o celular e vou ficar com a minha esposa e com os meus filhos brincando. Você vai ver ao longo do tempo o efeito disso na sua vida. Ai, padre, é que eu chego do trabalho cansado, mas os seus filhos ficaram o dia inteiro sem te ver.
Sua esposa ficou o dia inteiro sem te ver, eles precisam de você. Se sacrifique. Sacrifique a vontade de entretenimento, de ficar no celular por 1 hora, depois você vai para o celular. Mas não vai ficar 4 horas no celular também depois, né? Mas se sacrifique com significado pela relação. Isso é importante. 8º ponto, 8º passo, não brigue com a família do seu cônjuge. Não faça isso. Você já ouviu falar de ex-esposa, Paula? Já ouviu falar de ex-namorada? Mas já ouviu falar de ex-mãe? Não brigue com a sua sogra. Pode ter ex-esposa, ex-namorada, mas ex-mãe, nunca. Você já perdeu no relacionamento que ele tem com ela. E vocês não estão competindo, eu dizia isso ontem, né? A sua sogra tem que ser sua parceira. Sabe como você conquistar a sua sogra? Sabe como você pode conquistar a sua sogra? Mostre para ela que você ama aquele que ela ama. Mostre para o seu sogro que você ama aquela que ele ama. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, seja uma boa esposa, que o seu sogro ou sua sogra vai ser conquistado por você. Se você amar aquele que a sua sogra ama, ou seja, o filho dela, ou a filha dela, você vai conquistá-la indiretamente. Vai, porque ela ama o filho. Se ela vê que tem alguém do lado do filho, cuidando, sendo bom, boa, é questão de tempo. Não brigue com a família do seu cônjuge. Não dá certo. Não funciona. E ofendendo o irmão da Paula, a irmã, não tem irmã, né? Só um irmão ou a família, você está ofendendo a pessoa indiretamente. Ela saiu da barriga da mãe, daquela cultura, né? Nono passo. Isso é importante. Tem um pesquisador chamado Dacher Keltner, da Universidade da Califórnia, que ele concluiu isso aqui. Não leve tudo tão a sério num relacionamento. Esse pesquisador lá da Universidade da Califórnia, ele concluiu que um pouco de bom humor salva muitas relações de uma maneira que a gente nem imagina. Não leve tudo tão a sério, gente. E ele estava dizendo durante a pesquisa, eu li a pesquisa dele, que é tão salutar, por exemplo, quando no meio de uma briga, o esposo ou a esposa solta ali um apelidinho engraçado entre os dois, assim, né? Aí parece que quebra a relação, né? Um dos lados tem que quebrar a tensão. Então, insira mais bom humor, não leve tudo tão a sério, sabe? Coloque um pouquinho mais de bom humor, que isso é muito especial. Outra coisa importantíssima para você restaurar a sua relação, para você ajudar a Deus. Isso aqui também é importante. Seja grato e verbalize sua gratidão. Isso é fruto de pesquisa. A pesquisadora Sarah Algo, da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, disse que agradecer, concluiu estudando ali vários casais, que agradecer lembra o outro na própria vida, lembra a importância do outro na própria vida e injeta, né, coisas positivas no relacionamento. Então agradeça. Ele tem defeito, mas obrigado, você levou o lixo ontem, né? Na sua cabeça pode estar assim, não foi mais que obrigação, mas nas suas palavras, obrigado. Obrigado por esse almoço, né? Obrigado por esse almoço, porque a sua esposa, ela se dedicou, no mínimo 1 hora ela ficou ali, sabe? Ela podia estar no celular, mas ela ficou cozinhando para você. Obrigado por esse almoço. Nossa, obrigado, meu amor, por você trabalhar e sustentar a gente, né? Obrigado por esse presente, por essa flor. A gratidão gera milagres num relacionamento. Seja grato, injete gratidão. Injete gratidão. Uma outra coisa, um outro passo, trabalhe para perdoar de verdade. Porque sem perdão, o relacionamento não vai para frente. Não vai para frente. E olha, tem gente que fala, eu perdoei, mas no outro dia, a pessoa tem 50 anos de casado e na briga, no outro dia cedo, já está falando, na lua de mel você me destratou. Pô, mas faz 50 anos, né? Trabalhe para perdoar de verdade. Tem pessoas que têm mais dificuldade por causa de temperamento, às vezes mais melancólico ou colérico, tende a ser um pouco mais rancoroso, mas reze isso e peça, Senhor, eu quero perdoar de verdade, porque se você se decidir clamar, Deus vai te dar a graça, Deus vai te dar o dom de perdoar, porque não existe casamento que possa prosperar sem perdão, gente, não existe. Enfim, ficaram 3 aqui, 3,5 quase, mas eu já dei o recado, é isso. Esses pontos vão te ajudar demais. Ouça novamente essa pregação. Tenho certeza que isso vai te ajudar. E eu peço o Espírito Santo, vem sobre nós, restaura a nossa casa, restaura a nossa tenda que caiu, tapa as brechas, reergue a casa, o relacionamento destruído, Espírito Santo, e nos dá disposição para lutar pelos nossos relacionamentos. Nos liberta da preguiça relacional, da zona de conforto, da mania de pensar, está tudo destruído mesmo, eu já fiz tudo, eu estou cansado. Liberta-nos disso, Espírito Santo. Nos dá disposição, nos enche agora, nos ajuda, nos faz